Olá, bom dia, graça e paz, louvado seja Deus. Tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Espero que tudo esteja bem. Segunda Reis, capítulo 21, versículo 19. O reinado de Amon de Judá. Isso contempla a Segunda Crônica, capítulo 33 também. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Mesumelete e era filha de Harus, de Jotbá. Fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés seu pai. Andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Assim abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. Porém, o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Quanto aos mais atos de Amon e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Foi ele enterrado na sua sepultura, no jardim de Uzá, e Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Olha só que coisa interessante. Nós vemos aqui o filho de Manassés, Amon, sendo levantado após a morte do seu pai, e ele tinha apenas 22 anos. Então nós vemos que Manassés, quando começou a reinar, reinou 12 e ele reinou 55 anos. Ou seja, eh, os 22 anos finais da vida de Manassés, esse filho Amon seguiu. Ele viu com certeza os erros do seu pai, viu também o que acontecera quando ele foi levado cativo, depois viu o seu arrependimento e retornou. Mas isso não influenciou em nada na sua vida. Porque quando ele começou a reinar, ele tinha 22 anos, e o texto diz no versículo 20: fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Sabia que às vezes os erros dos nossos pais não nos ensinam nada? Muitas vezes porque nós não aprendemos com a observação. Muitas vezes nós não aprendemos com o sofrimento. É interessante, tem pessoas que veem os outros errar, veem as pessoas cometerem erros assim que são muito penosos, principalmente no que diz respeito às coisas de Deus, nos que diz respeito às coisas da vida, e elas não tiram aprendizado daquilo. Elas acabam repetindo os mesmos erros, andando nos mesmos caminhos. E nós vemos aqui que Amon, ele fez isso. O verso 21 diz que ele andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu aos ídolos a que ele servira e os adorou. Assim, abandonou ele o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. Olha, um rei que tinha promessas, um rei que estava diante do povo de Deus, que tinha visto todo o sofrimento pelo qual seu pai passara. Com certeza tinha escutado a respeito das histórias dos reis que fizeram reformas em Israel e Deus os honrou, mas também dos reis que andaram no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que andaram no caminho de perversidade, de desvio do Senhor, e o quanto ele e o seu povo sofreram. Isso não serviu de ensinamento nenhum, porque aqui diz: ele andou em todo o caminho que andara seu pai, serviu os ídolos a que ele servira e os adorou. Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso e aprender. Nós aprendemos também pela observação. Aprendemos também por aquilo que sofremos e precisamos aprender. Quando é que alguém aprende alguma coisa? Quando ele muda os seus caminhos, quando ele muda as suas atitudes, quando ele muda de direção. Ele percebe que está indo no caminho errado, ele percebe que abandonou o Senhor e ele não anda por aquele caminho de abandono do Senhor. Ele não anda por aquele caminho que andara seu pai de idolatria, servindo os ídolos, adorando os ídolos e abandonando Deus. Não, ele aprende por observação. Ele aprende por aquilo que sofreu. Ele aprende pelo exemplo dos outros. E não somente pelo seu exemplo, mas Amon, infelizmente, não tinha muito juízo
e ele não conseguiu aprender com os erros dos seus pais, não conseguiu aprender com os erros daqueles que haviam feito as mesmas coisas que ele fez, que ele andou. Porque esse caminho, muitas vezes, ele é mais fácil. Esse caminho, muitas vezes, ele é mais largo. Esse caminho, muitas vezes, traz uma vã felicidade, uma falsa ilusão de satisfação. Mas é um caminho que conduz à morte, é um caminho que conduz à perdição. Todos aqueles que abandonam o Senhor e não servem ao Senhor, o seu destino não é bom. Ainda que eles foguem, ainda que eles reguem, ainda que eles vivam a vida que pareça ser a vida que todo mundo quer viver, no seu fim não será assim. Diz que ele abandonou o Senhor, Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E por causa disso, o verso 23 vai dizer: os servos do rei Amon conspiraram contra ele e o mataram em sua própria casa. A perversidade desse rei fez com que os seus servos não aguentassem o seu jugo. E sabe quanto tempo só ele ficou no trono? Apenas 2 anos. 2 anos de reinado, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E os seus servos conspiraram e o mataram. Não conseguiram suportar o jugo que aquele rei colocava. Mas, como Deus tinha um plano para a descendência de Davi, diz que o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seus filhos, rei em seu lugar, porque existia uma promessa. Quando nós estudamos o Reino do Norte, o Reino de Israel, nós vemos que nas conspirações que existiam, mudavam-se as dinastias. Eram exterminados tanto o rei, como todos os seus filhos, às vezes seus descendentes, seus parentes, aqueles que eram fiéis a ele, e outro assumia o seu lugar, né? 9 dinastias passaram no Reino do Norte e 19 reis reinaram no Reino do Norte. Já no Reino do Sul, não. Tinha a promessa de ser estabelecida a casa de Davi. Somente uma dinastia, aqueles que eram da descendência de Davi, reinaram no reino de Judá. E isso vai ser contemplado aqui, porque quando há uma conspiração contra Amon por ser perverso, o povo da terra vai ferir todos os conspiradores contra o rei Amon e vai constituir a Josias, seu filho, reinou em seu lugar. E é interessante, quando Josias começou a reinar, ele tinha apenas 8 anos de idade. Mas mesmo assim, Deus protegeu e Deus cumpriu a sua palavra diante de tudo que esse povo tinha feito, abandonado o Senhor, não andando nos seus caminhos. Mas Deus estabelece sua aliança com Davi e vai cumprir essa aliança através do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei que não vai abandonar, mas o Rei que vai fazer toda a vontade do Senhor. E o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou o exemplo para que em seu nome nós possamos, pela fé em seu nome, nós possamos ter vida e andar nessa vida que ele veio trazer para mim e para você. Amém? Como Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo através de Jesus Cristo. Que eu e você possamos ter esse tino, né? Essa perspicácia, né? Essa sabedoria de aprender com os erros dos outros, de aprender com os erros dos nossos antepassados, de aprender com os nossos próprios erros e não cometer o erro que Amon cometeu, o erro que Manassés cometeu, o erro que muitos reis cometeram, de não andar em todo o caminho do Senhor, e sim abandonar o Senhor. Que eu e você possamos pedir a Deus graça, misericórdia e sabedoria para ficarmos firmes e ficarmos firmes até o fim. Amém? Tem recompensas, tem galardões para aqueles que perseveram, para aqueles que desistem. A alma do Senhor não tem prazer neles. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar este vídeo a mais pessoas, levando o Evangelho e a Bíblia comentada para mais pessoas também. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até amanhã.